Feliz sábado. Que a graça de Cristo esteja comigo, com você e você que está em casa, amém? Que a graça de Cristo esteja com cada um de nós mais do que nunca, hoje, agora, para sempre. Um dia Cristo falou para Paulo assim, irmãos: a minha graça te basta. Cristo falou para Paulo assim: a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. E quando a gente é fraco, aí que a gente é forte pela graça de Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia por isso, irmãos. Mais do que nunca, a gente precisa da graça de Cristo na vida. Com pandemia, com coronavírus, tanta tragédia, maldade, a guerra voltando no Oriente Médio. Momento difícil na economia, o mundo está de ponta cabeça. Mais do que nunca, a graça de Cristo que vem da cruz é tudo que a gente precisa, irmãos. E eu confesso para vocês que eu estou muito, mas muito feliz, muito emocionado de estar aqui pregando nesse sábado, depois de tanto tempo. A minha história de vida, como cristão, como ser humano, como homem, a minha história de vida mesmo, irmãos, como cristão, a minha história de vida aqui em Tatuí se mistura com os desbravadores aqui da Central, Aventureiros da Fé, se mistura com essa igreja, irmãos. É impossível desassociar, sabe, a minha história de vida como homem, como cristão, desassociar da Centralzinha. Quanta coisa boa para ser aqui, quanta coisa maravilhosa, quanta coisa ruim também, quantas tristezas, irmãos. Sabe quando a Bíblia fala que a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram? Eu experimentei na prática, na pele, isso aqui, os anos que frequentei aqui a Centralzinha, irmãos. A minha história de vida se misturou com essa igreja. Então, foi muita emoção. Eu não tava no script isso. Eu sentado ali no banco, comecei a chorar, irmãos. Fui para o quarto e não aguentei. Passou um filme na minha cabeça, irmãos. Tudo que eu já passei nessa igreja. Depois de 11 anos afastado de Cristo, foi aqui que eu rebatizei. Foi aqui que eu casei. Foi aqui que minha esposa batizou. Foi aqui que eu dediquei meu filho Fabiano. Nessa igreja aqui, em janeiro de 97, vocês mais antigos vão lembrar. Em janeiro de 97, eu passei um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Ali, ó, naquele cantinho. Em janeiro de 97, quando meu irmão Fernando Lopes de Melo, pastor hoje lá em Brasília, em Taguatinga, o meu irmão fez uma semana de oração aqui, irmãos, fez a Santa Ceia. E eu chorei muito aquele dia de emoção, porque há 2 meses atrás minha mãe tinha falecido de morte súbita. E meu irmão veio para passar férias aqui em Tatuí, em casa, e minha mãe passou o ano inteiro esperando essas férias. E ela faleceu em outubro. E no outro ano meu irmão veio passar as férias com a gente, fez semana de oração sem a minha mãe, irmãos. Que saudade da minha mãe. Foi um momento emocionante demais, aquela semana de oração para mim. Então, a história da Igreja Central de Tatuí se misturou com a minha. Então, quando o Gilson me convidou para pregar hoje aqui, ainda falar no Dia Mundial dos Desbravadores, onde minha história também se mistura com os Aventureiros da Fé, eu falei assim: o que eu vou pregar? O que eu vou falar? Eu não vim aqui para falar de números e estatísticas. O pastor João que gosta muito de números e estatísticas, né? Mexe com vendas. Eu não vim aqui para falar de desbravadores, a quantidade de clubes que tem no mundo, a quantidade de desbravadores que tem no mundo, o índice de crescimento de desbravadores, o índice de batismos, quantos clubes abriram, quantos clubes fecharam. Eu não vim aqui para falar quantos campuris vão ter, quantos campuris já tiveram, quantos acampamentos, não. Eu não vim falar isso. Eu orei para que o Espírito Santo me impressionasse a testemunhar nessa manhã. Então, mais do que uma pregação, eu vim aqui para testemunhar para vocês que estão em casa, vocês que estão na igreja. Eu vim aqui dar o meu testemunho pessoal como cristão, adventista do 7º dia, como Fábio, há 51 anos de vida aqui nesse planeta. Eu vim testemunhar a bênção, o privilégio que eu tive, a bênção que eu tive de fazer parte dos desbravadores, a bênção que foi e que é o clube na minha vida e na minha família. Amém? Eu vim testemunhar, irmãos. Hoje já não sou mais oficialmente desbravador. Esse lenço aqui é emprestado, tá? Esse lenço é emprestado, já não sou oficialmente. Mas eu sempre estou envolvido com o clube, sempre, não tem jeito, não tem para onde correr. Principalmente agora com meu filho, meu único filho de 11 anos no clube. Meu moleque está muito envolvido, irmãos, muito empolgado. Então não tem como você não se misturar. Não tem como você não se envolver com os desbravadores, né? E quando eu saí aqui da Centralzinha, para a gente começar o pioneirismo lá no Rosa Garcia, que a gente alugou o salãozinho lá, a gente acabou sendo pioneiro também no primeiro clube do Rosa Garcia, ali com o Thiago Simas, a esposa, a irmã Dilza. Irmãos, foi fantástico, irmãos. As maravilhas, os milagres, o poder do Espírito Santo naquele clube, lá no começo, foi um negócio fantástico, irmãos. E aí o clube ficou um tempo parado por falta de liderança.
E agora retomou esse ano, irmãos. Daqui a pouco eu vou contar para vocês um pouquinho do que está acontecendo hoje lá no Rosa Garcia, com o nosso Clube Desbravadores lá no Rosa Garcia. Mas a gente participou da história do clube ali no Rosa Garcia, o primeiro clube. Tá difícil segurar aí, né, Jama? Vamos lá. Já tem bastante enfeite aqui, né? Bom, então, como eu falei, eu vim aqui para testemunhar sobre clube de desbravadores. O que fez, o que representou na minha vida, o que representa até hoje, a importância. E já vou adiantando uma coisa para vocês, viu? Não se incomoda se eu começar a andar para lá e para cá, viu? Que eu não paro quieto atrás do púlpito, não. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeira coisa, o nome clube já não representa o que é desbravador. Porque quando a gente pensa em clube, a gente pensa o quê? Uma reunião social para entretenimento e divertimento, não é isso? Então, clube de desbravadores, já pensa em entretenimento e divertimento para a molecada. Só que clube é muito mais do que isso, mas muito mais do que isso. Muito mais. Bom, deixa eu destacar uma coisa no quarteto aqui, irmãos. O quarteto já esteve cantando lá no Rosa Garcia, eu tive o privilégio de estar lá. Eu estou me sentindo privilegiado de estar pregando essa manhã com essa qualidade de louvor, irmãos. Amém? Glória a Deus pelo quarteto, glória a Deus pelos louvores. E eu sempre falo assim, Cristo lá do céu, Ele está procurando muito mais do que cantores. Porque cantor de qualidade tem um monte por aí. O que Cristo está procurando são adoradores, muito mais do que cantores. E eu espero, oro e creio que realmente esse quarteto são muito mais do que cantores, são adoradores. Amém? E a prova disso é o Marcos, irmãos. O Marcos, alguns anos atrás, estava usando esse dom de primeiro tenor para cantar no mundão aí, sabia? O Marcos foi profissional da música aí fora, irmãos. E o Espírito Santo, o poder da graça de Cristo, transformou esse rapaz e hoje ele está louvando Cristo aqui. Amém? Isso é poder de Deus, isso é fantástico. Vai a mudança na vida de uma pessoa que louvava Satanás lá fora e está louvando Jesus aqui, com quarteto, primeiro tenor lindo. Parabéns, Ellen, pelo dom do marido, viu? Lindo, lindo primeiro tenor e o quarteto todo. Irmãos, a filhinha do Vinícius, lembrei do Fabiano correndo para lá para cá, quando era pequenininho. Aqui foi a dedicação do Fabiano no dia 21 de agosto, feito pelo Jama, né, Jama? Meu filho bagunçando, pulando, subindo na cabeça do outro, pulando no banco. E a Ellen, calma, Fábio, tenha paciência, Fábio. A Ellen, calma, ele vai crescer, ele vai mudar. E mudou, viu, Ellen? Amém? Meu filho mudou, irmãos. Meu filho está sendo uma bênção. E eu quero testemunhar isso agora. O Fabiano já pregou, já cantou. O Fabiano prega, o Fabiano canta. E eu oro para que o Espírito Santo continue trabalhando no caráter, na formação do caráter do meu filho, para que ele seja no futuro não só um líder de desbravadores, mas eu oro para que ele seja um líder na igreja também. Amém? E não só meu filho, mas toda essa criançada que está no clube ali, que eles se desenvolvam, cresçam, e que o Espírito Santo transforme através do clube, como uma ferramenta do Espírito Santo, essas crianças em bons cidadãos, e principalmente em bons cristãos. Sabe, não tenho dúvida que o maior departamento da igreja hoje que batiza e forma líderes são os desbravadores, irmãos. É o melhor e o maior departamento para isso, para batizar e formar líderes. E aqui na Central tem vários exemplos disso. Eu fui conselheiro do Gilson, aqui no Aventureiros. Hoje o Gilson está casado, um baita líder, ancião, e está fazendo a investidura do filho dele. Então, olha só o resultado do legado que a gente vai deixando como líder. Isso é fantástico, não tem dinheiro que pague um negócio desse. Então, todo sacrifício, todo esforço, todo dinheiro, tudo que você desenvolve no clube, vale a pena. Primeiro porque Cristo já fez o sacrifício maior na cruz por nós. E quando você vê o resultado aqui na terra ainda, porque muito resultado nós veremos no céu só, desse trabalho, viu, Dito? Só no céu nós vamos ver o resultado do que a gente faz aqui pelos desbravadores. Mas aqui na terra ainda dá para ver. E ainda vemos, amém? Muitos resultados do nosso esforço, do nosso sacrifício. Em primeiro lugar, por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Nós temos que nos sacrificar por Ele. Sabe, irmãos, eu vou orar aqui e vamos ler um texto bíblico. Mas antes eu quero dar esse testemunho para vocês, irmãos, da bênção que foi e continua sendo os desbravadores na minha vida, na minha casa, na minha família, na vida do meu filho. Já falei um pouquinho aqui do Fabiano, que já prega, já canta, já é líder. Meu filho é líder em potencial, irmãos. Eu louvo a Deus todo dia por ele. E outra coisa, eu sempre falo que o maior evangelista que eu conheço não é o Bulhão, nem o Luiz Gonçalves. O maior evangelista que eu conheço se chama Fabiano Ramos de Melo, que é o meu filho. Porque através do nascimento dele, através da gravidez da Edna, o Espírito Santo me trouxe de volta e hoje eu estou aqui. Amém? Eu fiquei 11 anos afastado da igreja. E quando eu fiz esse propósito com Deus, da minha esposa engravidar, dali um tempo ela engravidou, o Fabiano nasceu. E para a glória de Cristo, pela graça de Cristo, eu estou aqui, irmãos. Foi a motivação que Cristo me colocou no coração para voltar para Ele, através do meu filho. E quando eu vejo hoje ele crescendo, se desenvolvendo, eu fico emocionado. E quando você vê que parte dele não é um negócio forçado, obrigado, é o Espírito Santo trabalhando no coraçãozinho dele, irmãos. Isso é fantástico. É o fruto dos desbravadores, inclusive. Muito bem, vamos orar?
Querido Pai do céu, nosso bom Deus, só o Senhor sabe o meu coração como é que está nesse momento. O Senhor é onisciente e o Senhor me conhece melhor do que ninguém, melhor até do que eu mesmo. E o Senhor sabe a emoção e a alegria que eu tenho de, neste momento, estar aqui nesse púlpito, na minha querida igreja central, para testemunhar aqui, Senhor Deus, do que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do meu filho, através do Clube de Desbravadores, Pai. Que emoção estar aqui nessa igreja, Senhor. Já chorei, o Senhor viu cada lágrima que eu derramei, de relembrar os irmãos queridos que passaram por esses bancos, que hoje estão dormindo em Cristo. Irmãos queridos que fizeram parte da minha história, que descansaram em Jesus, mas logo, logo vamos nos reencontrar. Logo, logo Jesus volta, Pai do céu. Logo, logo Jesus vem. E a primeira voz que ouvirão, o primeiro rosto que verão esses irmãos queridos, será o rosto e a voz de Jesus Cristo. E na manhã da ressurreição será o dia do grande reencontro com os nossos queridos irmãos aqui da Central que fizeram história nessa igreja. E nós também estamos fazendo nossa história, fizemos nossa história e queremos deixar um legado para as novas gerações, Pai. E um desses legados que queremos deixar aqui nesta igreja é a nossa liderança e o nosso apoio aos desbravadores, Pai. Então, antes de abrir a Bíblia, eu peço que o Espírito Santo realmente fale através de tudo que eu falar agora. Que não seja mais o Fábio, mas que o Espírito Santo fale realmente com poder através de mim, do meu testemunho. Que o Espírito Santo fale através da Bíblia, Pai, que eu diminua e o Senhor Jesus Cristo cresça. Que o nosso foco esteja em Cristo, na cruz, na palavra, e não ser humano, que o foco não esteja em mim. E eu quero, Pai do céu, em nome de Cristo, pelo poder que vem da cruz, eu quero pedir, Pai, que neste momento, o Espírito Santo Todo-Poderoso, o nosso querido Consolador, esteja atuando poderosamente nesse Dia Mundial dos Desbravadores, esteja atuando em todas as celebrações em todo o mundo, Pai. Aonde tiver um clube de desbravadores reunido nesse sábado, celebrando esse dia, que o Espírito Santo esteja atuando poderosamente, Pai. Através da liderança de cada clube, através de cada criança, principalmente aqueles que ainda não são adventistas do sétimo dia, que o Espírito Santo esteja atuando poderosamente, transformando vidas, transformando o coração das nossas crianças e adolescentes em todo o mundo, através dos desbravadores, Pai. Essa é a minha oração de todo o meu coração. E assim como o Espírito Santo trabalhou poderosamente na minha vida, no tempo que eu fui desbravador, eu oro que Ele também possa continuar atuando na vida do meu filho e de milhares e milhões de desbravadores em todo o mundo, da mesma forma que o Espírito Santo continue atuando poderosamente. Para a glória de Cristo e para a caminhada rumo ao céu, ao encontro com Jesus, é que eu oro de todo o meu coração. Amém, amém e aleluia. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2 é o texto base para a nossa reflexão. Diz assim: provavelmente foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: olhando, como? Certo, olhando para Jesus. Mas de que forma, diz a minha Bíblia, a sua Bíblia? Como? Fixo, ou firmemente. Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à direita, à destra do trono de Deus. Amém? O que tem a ver esse texto com desbravador? O que tem a ver esse texto de Hebreus 12, 2 com desbravador? Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Por que, Fábio? Por que, você que está em casa? Hebreus 12, 2 tem a ver com o clube de desbravadores. Eu frequentei muito tempo em São Paulo uma igreja, era um grupinho, 50, 60 pessoas mais ou menos, tinha um terrenão bem grande na frente e uma edícula no fundo.
E durante mais de 30 anos, essa igreja ficou na edícula ali. Não crescia, irmãos, não crescia de jeito nenhum. Aquele terrenão imenso. Parque São Rafael, zona leste de São Paulo. E eu vim para Tatuí, mudei para Tatuí e tal. Alguns anos depois, fui visitar essa igreja lá no Parque São Rafael. Achei que estava uma edícula lá ainda. Irmãos, a igreja estava lotada de jovens, bombando, vibrante, uma igreja linda, igual essa daqui, olha. Linda a igreja, linda. Eu olhei aquilo e falei, nossa, Parque São Rafael, está desse jeito. Chamei o primeiro ancião para conversar. Falei, rapaz, o que aconteceu aqui? Ele falou, cara, ele falando para mim, meu parceiro, crescemos junto. Ele falou assim, rapaz, depois que Deus me colocou como primeiro ancião aqui nessa igreja, cara, as portas foram se abrindo, os milagres foram acontecendo, apareceu dinheiro não sei da onde, apareceu material de construção não sei da onde, em 2 anos construíram uma igreja. Amém, irmãos? 2 anos, eles construíram uma igreja linda, através da liderança desse primeiro ancião, desse amigo meu, de infância. Eu fiquei impactado, eu fiquei emocionado, falei, cara, louvado seja Deus pela tua liderança, hein? E ele falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueço, irmãos. E aí entra a questão do clube. Tem a ver com o clube, mas não tem. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, Fabião, olha, irmãos, quando ele falou isso, deu vontade de chorar. E olha que eu não sou muito chorão, não, mas hoje tá feio o negócio aqui, irmão. Está difícil segurar as lágrimas. Ele falou para mim assim, Fábio, eu devo muito do que eu sou hoje como líder por causa de você. Eu falei, como assim? Ele falou, você lembra aquele terninho verde que você me deu? O nome dele é Daniel. Terninho verde? Que terninho verde? Rapaz, você não lembra? Não. Lembra quando você era um pouquinho mais velho que eu, era juvenil junto com você, que você saía para dar estudo bíblico e me levava junto, Fábio? Pois é. Lembra aquele terninho verde que você me deu, que eu não desgrudava? Que virou minha segunda pele? Pois é, aquele terninho verde fez toda a diferença na minha vida. Irmãos, eu não lembrava nada disso. Mas olha a importância do testemunho, do impacto de um líder, de alguém mais velho. Olha a importância dos líderes e desbravadores na igreja. Olha o impacto. E esse rapaz, irmãos, deu esse testemunho para mim, da minha influência, do meu impacto na vida dele, quando era pequeno ainda, quando ele me acompanhava em estudo bíblico, 2 juvenis, e eu não tinha noção que eu tinha impactado a vida dele, com um terninho verde. Amém? Quantas surpresas teremos no céu, como eu tive aqui na terra ainda? Pois não, meu irmão? Diga lá. Sim. Não sou pastor, não. Mas tem um ministério, que é trabalhar, né? Sim. A sementinha ficou plantada. Exatamente, glória a Deus por isso, o Espírito atuou, a gente plantou a sementinha, deixou o legado. Irmãos, olha aqui, o Dito falou um negócio para mim agora na porta, na hora que eu cheguei, que eu não lembro, nem imaginava e me impactou e me emocionou. O Dito já tem 17 anos em liderança de clube, não é isso, Dito? 17 anos. Sabe o que ele falou para mim ali na porta agora? Que o primeiro uniforme dele, que ele não tinha uniforme para se investir, há 17 anos atrás, eu que dei para ele. O meu uniforme passou para o Dito. Sabe igual Elias passou a capa para Eliseu? Eu nem imaginava. E o Dito acabou de me agradecer por toda a história que ele tem no clube. Começou com o uniforme doado por mim. Olha como o Espírito Santo é maravilhoso e usa a gente através de um terninho verde, através de um uniforme doado, usado. Glória a Deus, irmãos. Esse é o poder do Espírito Santo, através da nossa liderança, do nosso legado, através dos desbravadores. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, por que eu citei esse texto aqui? Olha aqui para mim. Daqui a alguns dias, em outubro, dia 22 de outubro, a nossa igreja comemora o quê? Quem lembra? Faz parte da identidade do adventista do sétimo dia em todo mundo. É a certidão de nascimento da nossa igreja, a data de 22 de outubro de 1844. O que aconteceu? No céu e na terra. Todo mundo sabe, né? Não é possível, né? Você que está em casa sabe. Irmãos, dia 22 de outubro de 1844, há 177 anos atrás, nascia o movimento profético, chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia. Embora foi organizada depois, mas a nossa igreja não é, eu não falo isso com orgulho, mas a nossa igreja não é mais uma igreja evangélica. A nossa igreja não é uma igreja que surgiu numa esquina, num quintal de casa. A nossa igreja é um movimento profético, sem orgulho nenhum, mas nasceu de um movimento profético, nasceu de uma profecia, Daniel 8,14, que se cumpriu no dia 22 de outubro de 1844, e a nossa igreja surgiu de uma profecia. Amém? Glória a Deus. A nossa identidade está nessa profecia.
A história da nossa igreja está ali, a partir dessa data. Por que eu estou falando isso? Sabe por que existe a Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o mundo? As nossas editoras pelo mundo, 60 editoras, inclusive a maior está aqui em Tatuí. Sabe por que existem clínicas, hospitais, lanchas, indústrias alimentícias, Rede Novo Tempo, rádio, hospitais e clínicas, faculdades, colégios? Sabe por que existem adventistas do sétimo dia em mais de 200 países, inclusive departamentos como os desbravadores? Por uma razão. Uma razão, e a principal de todas, é fazer o que Paulo falou aqui em Hebreus. Se Paulo vivesse hoje, ele seria um baita líder de desbravadores, porque Paulo era vibrante, Paulo era arrojado, Paulo era apaixonado, ele seria um baita líder. E sabe qual era a base da vida de Paulo, e a base de todo líder de clube? Olhar firmemente para Cristo, olhar para a cruz. E quando fala aqui, olhar firmemente, irmãos, não é olhar quando quiser, não é olhar de vez em quando, não é olhar quando é conveniente. O líder, o cristão, o desbravador, tem que olhar firmemente, ou seja, o foco é Cristo, o foco é a cruz. Amém? Olha aqui para mim, o Jama tinha uma frase, tem uma frase que eu sempre lembro: criança não pode ser tratada como adulto em miniatura, irmãos. Criança não é um adulto em miniatura, criança é criança. Criança é criança. Com essa pandemia, eu andei pregando em algumas igrejas aí, irmãos. Sabe, as crianças não podiam ir para a igreja, por causa do isolamento social. Que tristeza. Você via aquelas igrejas reverentes, muito mais reverentes, mas tristes. Igreja sem criança é igreja triste. Falta aquele barulhinho santo das crianças, aquela alegria, aquela vibração das crianças, irmãos. E eu senti muita falta, quando eu preguei nessa pandemia, falta das crianças. Então, que bênção, irmãos, poder ter as nossas crianças de volta nas atividades delas. Que alegria, irmãos. Como a gente valoriza as crianças. Então, e assim, os desbravadores, o clube existe, como eu falei, muito mais para entretenimento, muito mais do que para divertimento. Qual é o principal foco do clube? Qual o principal foco da liderança dos desbravadores no mundo todo, irmãos? Porque existe a igreja adventista no mundo há tantos anos. É preparar a gente para a volta de Jesus? Sim. Mas em primeiro lugar, antes do céu, antes da volta de Jesus, tem que passar pela cruz. Tem que passar pela cruz, porque a nossa querida irmã Ellen White disse que no Cristo glorificado, nós veremos o Cristo crucificado. Então, antes da glória, vem a cruz. Sabe, irmãos, cada um de nós, líderes, temos que colocar o foco em Cristo, na cruz. Olhar firmemente para Cristo, olhar firmemente para a cruz, é manter o foco em Cristo, manter o foco na cruz. Isso não é teoria, não, isso é prática, isso é vivência. Cada desbravador, cada desbravadora tem que enxergar em nós Cristo. Cristo. Cada desbravador, cada desbravadora tem que sentir no coraçãozinho deles o desejo de olhar para Cristo, porque o líder olha para Cristo. Amém? Cada desbravador tem que ter o foco na cruz, porque o líder dele tem o foco na cruz. Por isso que Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque o foco de Paulo era Cristo, era a cruz. E todos que imitavam Paulo também tinham o mesmo desejo. Amém? Irmãos, ser desbravador, ser líder de clube é muito mais do que fazer cartão, fazer especialidade, campuri, criançada gosta disso. Criançada gosta de mato, de água, de natureza, de bicho, de barro. Criançada gosta de pernilongo no meio do mato. Criançada gosta de comer bem. A fila maior no acampamento é a fila da comida. É a principal fila, mais procurada, mais pontual, é a fila da comida. Se tem coisa que o desbravador gosta, é comida de acampamento, irmãos. Os cartões e as especialidades. Meu filho está a semana inteira escrevendo, lendo, fazendo cartão, coisa mais linda do mundo. Nos desbravadores tem classe bíblica. Criança que nunca teve uma Bíblia na vida, está lá lendo a Bíblia, manuseando a Bíblia, aprendendo a ler a Bíblia, irmãos. Amém? Olha como o clube é muito mais do que entretenimento, muito mais do que divertimento. O clube fornece todas essas atividades, irmãos. Gincana, competição, tudo isso motivando. Irmãos, é a coisa mais linda, o Espírito Santo trabalhando no clube. Crianças pedindo batismo. Crianças se convertendo, entregando a vida para Cristo. Não tem preço que pague. E esse é o grande objetivo dos desbravadores e da igreja adventista do sétimo dia no mundo. E qualquer departamento, qualquer instituição da igreja, o objetivo é conduzir as pessoas a colocarem o foco na cruz. Olhar firmemente para a cruz. Porque se tirar esse foco, irmãos, não tem por que existir casa publicadora. Não tem por que existir a igreja adventista do sétimo dia. Não tem por que existir desbravadores e aventureiros se a gente não conduzir nossas crianças para a cruz. Não tem.
Sabe o que vai manter essa geração firme até a volta de Jesus? Se eles mantiverem o foco na cruz de Cristo, irmãos. Olha aqui para mim. Essa pandemia, irmãos, só foi um aviso do que virá. A gente sabe pelo Apocalipse, pelas profecias, que tempos difíceis virão. Tempo de angústia, decreto dominical, perseguição, tudo isso virá sobre o povo de Deus. A guerra, a controvérsia entre o dia do Senhor, o sábado, e os dias escusos, como o domingo, que não são o dia do Senhor. Haverá uma guerra política, religiosa, mistura. Nós sabemos de tudo isso na grande Babilônia. Talvez eu e você que estamos aqui, eu com 51 anos de idade, talvez não passe por isso. Talvez não passe, talvez Jesus me leve antes, talvez meu filho tenha que passar por essa situação. E sabe como eu posso preparar meu filho e cada desbravador para enfrentar essa nova geração, ou enfrentar esses desafios? Se eles mantiverem a comunhão com Jesus, a amizade com Jesus, se eles mantiverem o foco em Cristo e na cruz, eles vão passar, irmãos. Talvez nós não passemos, amém? E esse é o grande objetivo do clube, é formar líderes, não só batizar, não só jogar na água, mas formar líderes para o futuro. Líderes comprometidos, que mantêm a nossa identidade como adventista do sétimo dia, e estamos perdendo. A data de 22 de outubro nunca teria que passar desapercebida para nós, irmãos, em todo mundo, e individualmente também não. 22 de outubro tinha que ser uma data marcante para nós, mais importante do que a data do nosso aniversário, do nosso nascimento, porque marca a introdução de Cristo no Santíssimo, no julgamento pré-advento, irmãos, tanto aqui na terra como no céu, impactou o mundo, impactou a nossa história. Lá no céu, Jesus no santuário, intercedendo como sumo sacerdote, no juízo pré-advento. Aqui na terra, o grande desapontamento, o livrinho que foi doce na boca, amargo no estômago, a profecia que se cumpriu à risca. Não pode passar batida essa data, irmãos. E as nossas crianças no clube têm que aprender isso. É muito mais do que diversão, acampamento, mato, floresta, bicho, fazer cross no meio do barro. É muito mais. A criança tem que ser comprometida com Jesus, aprender a amar Jesus, conhecer Jesus, colocar o foco dela em Jesus, irmãos. Quando a gente consegue isso como líder, a gente tem a criança na mão e ela não sai da igreja, não apostata. Amém? Creia nisso. Creia nisso. O grande foco do líder e o grande foco de cada desbravador é Cristo e a cruz. Pode ter certeza disso. Criança tem que brincar, criança tem que dar risada, criança tem que pular, criança tem que gastar energia. E o clube existe para isso, irmãos. Sabe? Agora eu vou testemunhar do clube do Rosa Garcia, irmãos. Esse clube recomeçou agora, esse ano. Olha aqui para mim. Se você for agora lá no Rosa Garcia, eles estão cometendo uma infração. Mas uma infração santa. Não pode aglomerar, né? Não pode, tem que manter distanciamento. Eles estão tentando. Mas, irmãos, a igreja está lotada nessa manhã. Amém? Para nós ali não tem pandemia não, irmãos. Pelo poder de Deus, o coronavírus não vai entrar ali, porque o poder de Deus é maior, irmãos. A igreja está lotada de crianças essa manhã, irmãos. Glória a Deus. Por causa do clube de desbravadores. Sabe, irmãos, lá no Santa Rita, Pacaembu, está assim de criança. No Rosa Garcia, que é um bairro carente, também está assim de criança. E o clube de desbravadores está alcançando as crianças desses bairros de uma maneira que vocês nem imaginam. Deu saudade do Aventureiros da Fé no auge aqui, viu? O Aventureiros da Fé teve um tempo também, irmãos, fantástico nessa igreja. Dá até saudade, viu? E hoje nós estamos vivenciando isso lá no Rosa Garcia, irmãos. A mesma experiência. Irmãos, a igreja está lotada hoje de manhã lá. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Pequeno grupo de desbravadores, lotado. Quando não tem pequeno grupo, eles falam para a diretora, para a Valéria, o que nós vamos fazer hoje? Faz parte da rotina, da vida de cada desbravador, irmãos. Está na igreja, pequeno grupo. Você vai numa quarta, domingo, a igreja está assim, principalmente de desbravadores. O que essa molecada está fazendo quarta e domingo na igreja? É o Espírito Santo atuando, usando a Valéria, que é a diretora, o Amaro, o esposo, os filhos, a Sandra, a esposa do Carlinhos, a liderança sendo usada pelo Espírito Santo para agregar essa criançada, irmãos. A Valéria é a mãezona, o Amaro é o paizão. E as crianças chegam, irmãos, isso eu vi a criança sair do meu carro, quando eu dei uma carona para levar embora, ela fica olhando e pedindo assim, olha, deixa eu voltar para trás, eu não quero ir para casa. Porque a maioria dos desbravadores que estão lá no clube hoje, agora, não são adventistas do sétimo dia, irmãos, não são. A maioria é carente de pai, carente de mãe. Tem pai de desbravador que já foi preso, tem problema com a justiça. Tem violência doméstica, tem palavrão, tem briga dentro de casa. Aí quando essas crianças vão para a igreja, para o clube, elas são abraçadas. Abraçadas pela liderança, pela igreja, abraçadas por Cristo. E elas têm um carinho no clube que em casa não tem. Elas não querem voltar para casa. Não querem voltar para casa. Não querem. E olha aqui para mim.
de uns meses para cá, praticamente todo mês tem batismo de desbravador. Amém? Inclusive agora cedo está tendo um batismo. E olha só, na hora que eu estava vindo para cá, o pai dessa desbravadora que vai batizar, ele não é adventista. Ele chegou de moto para o batismo da filha. Vai ter junta-panela lá, depois almoço para eles, JA, tudo mais. No sábado passado, fizeram a mesma programação no Santa Rita, porque os dois clubes estão juntos, né? Então fizeram sábado no Santa Rita e hoje aqui. O pai dessa menina, sábado passado, estava na igreja. E minha esposa sentou na frente dele. Minha esposa falou que esse homem chorava igual criança, irmãos, todo sujo. Porque ele saiu do serviço, não deu tempo de ir para casa, ele foi direto para a igreja todo sujo. E ele chorava, chorava, chorava. Minha esposa falou assim, o que está acontecendo? Ele falou assim, que coisa mais linda, eu nunca vi isso. Minha filha vai batizar sábado que vem. Amém? Olha o Espírito Santo convertendo as crianças que não têm família adventista, estão se entregando para Cristo, e o Espírito Santo trabalhando no coração dos pais também, irmãos. Esse é o poder do clube de desbravadores, que tem um foco em Cristo e na cruz, irmãos. É mais que entretenimento, entende? É mais do que divertimento, é mais do que acampamento. É um trabalho de transformação do caráter. Amém? Formação de líderes para o futuro, para enfrentar o que virá ainda. Isso é fantástico. Irmãos, e tem mais uma coisa que eu quero destacar aqui. O Clube de Desbravadores está tirando a nossa molecada da internet. Vou abrir aqui um bata parênteses agora. Lá em casa, irmãos, olha aqui para mim. Todo dia é um estresse. Todo dia é uma luta. Porque o menininho de 11 anos, que se chama Fabiano, meu filho, quer dominar a casa e quer fazer a vontade dele já. O menininho tem uma opinião forte, acho que puxou para o pai. Eu sou filho de pernambucano, como vocês viram ali, pernambucano tem um sangue meio quente. E meu filho acho que herdou isso de mim, irmãos. Tanto as minhas qualidades como os meus defeitos, meu filho herdou. Eu vejo ele, o Fábio em miniatura. Mas olha aqui para mim. É uma luta todo dia lá em casa, irmãos, para tirar o celular do meu filho. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. De todo o meu coração, eu falo com dor. Rede social, internet, TikTok, Free Fire, jogos e Netflix, tudo. Está tirando a inocência e tirando a infância das nossas crianças. Eu não tenho dúvida disso, porque a gente vê com os próprios olhos. O celular está tirando a infância e a inocência das nossas crianças, mesmo dentro da igreja. E se você não tomar cuidado como pai, eu não tomar cuidado como pai, como líderes de igreja, as crianças estão sendo dominadas, escravizadas pelas redes sociais. E aquilo que é para ser bênção na vida deles, está virando maldição. Quando eu li na revista Adventista, olha aqui para mim, quando eu li na revista Adventista, que o efeito do vício na internet, no cérebro, é o mesmo efeito no cérebro de um drogado e de um alcoólatra, eu arrepiei. A mesma abstinência que você tira de um viciado em internet e celular, é a mesma abstinência que tem um ex-alcoólatra, um ex-viciado em droga, porque mexe do cérebro do mesmo jeito. Olha o perigo que as nossas crianças e adolescentes estão correndo, quando a gente deixa a corda solta, as rédeas soltas. O diabo trabalhando nos nossas crianças e adolescentes para viciar em coisas que você nem imagina. Num clique, uma criança tem acesso a tudo, que presta e o que não presta. Olha o perigo, o diabo trabalhando para destruir os casamentos, as famílias. Quantos casais destruídos por causa da internet? Quantos filhos estamos perdendo pela internet, pelo mau uso? Cuidado. Quando Cristo fala vigiar e orar, é isso também, viu? Cuidado. E louvado seja Cristo, porque existe ainda clube de desbravadores. Amém? Porque através do clube, que é uma ferramenta do Espírito Santo, as crianças são tiradas da internet um pouquinho, para viver como criança. Porque o clube promove isso, irmãos. O clube promove interação, olho no olho, brincadeira, briga, tapinha na cara, tapinha nas costas, aquela coisa que criança faz, que perdeu. O clube promove isso. Atividades de infância, de criança. O clube recupera isso pelo poder do Espírito Santo, o desejo de ser criança de novo. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Muito bem. Eu preguei o meu primeiro sermão na igreja com 9 anos. Eu sou tagarela, falo muito, e há 40 e tantos anos eu estou pregando a palavra de Deus, tirando a exceção os 11 anos que eu fiquei afastado da igreja, né? Irmãos, 11 anos que Deus me deu esse dom de pregar, de cantar, eu gosto disso. E o meu primeiro sermão foi com 9 anos de idade, numa reunião de clube de desbravadores. Eu lembro como se fosse hoje. O meu diretor chegou para mim e falou assim: Fábio, parabéns, Deus te usou, Deus te abençoe, é o teu dom, vá em frente.
Lembra, até hoje o diretor do clube falou isso para mim. Foi a motivação que eu precisava, irmãos, para continuar pregando para Cristo até hoje. Amém? O ano passado ele morreu de Covid, esse diretor, aos 55 anos de idade, morreu de Covid, mas ele deixou esse legado para mim. Ele me motivou a ser um pregador, a desenvolver esse dom no púlpito. E eu desenvolvi isso com 9 anos pela primeira vez. O meu filho com 10 anos também já pregou. Quem promove isso é o Espírito Santo, irmãos, através do clube. É muito mais do que divertimento, lazer e acampamento, não é verdade? Tem a classe bíblica, tem os cartões, decora alvo, decora o lema, decora o hino, as cores do clube. Mas o principal, irmãos, é mostrar para a criançada a importância da cruz. O mais importante é mostrar para a criançada o valor da cruz. Foco na cruz de Cristo, irmãos, que é isso que mantém a gente de pé. Foco na cruz de Cristo que mantém a gente de pé, vitoriosos. Esse ano eu passei um momento na minha vida, olha aqui para mim. Eu não vou falar o que foi que aconteceu, não foi doença, não foi morte. Eu passei um momento na minha vida esse ano, um dos mais tristes da minha vida. Lá na CPB eu trabalho, irmãos, na Casa Publicadora, eu tenho contato com todo mundo ali. A irmã Isaura, o pastor João, quem é da CPB sabe. Eu trabalho na portaria, todo mundo passa por ali, me cumprimenta, eu cumprimento todo mundo, né? Irmãos, vocês não sabem a luta que eu tive para esconder do povo as minhas lágrimas. Teve dia lá que eu fiquei com vontade de pedir para o meu chefe me liberar para ir embora. A angústia, a tristeza, o sofrimento que eu passei, cada lágrima que eu derramei, só Cristo sabe a dor. E eu estou me recuperando ainda desse problema. Estou recuperando. Tive que me esconder no banheiro algumas vezes para chorar, de tristeza, de angústia. Só Deus sabe o que eu passei. E sabe de onde veio a vitória para eu estar aqui agora? Sabe de onde veio a vitória para eu me levantar? Quando eu aprendi isso que eu estou falando aqui, eu coloquei o foco em Cristo e na cruz, para Ele poder me levantar de novo. Amém? Isso pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer problema, pandemia, morte, luto, desemprego, em qualquer problema, foco em Cristo, foco na cruz, porque Ele te levanta, Ele me levanta, sempre, amém? Eu quero ler um texto bíblico agora, está no livro de Lucas, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, olha só, enquanto eu vou ler isso aqui, eu quero pedir que o Edivanê coloque para mim, por favor, a foto de uma criança linda, maravilhosa, fantástica. Tem que se valorizar, né? Se não tiver autoestima, como é que fica, né? Então, eu quero mostrar para vocês a foto de uma criança linda. São 3 fotos, na verdade. Olha que criança linda. Ali é o Fábio, com 10 anos de idade. Ali é a minha época de desbravadores, irmãos. Olha, o cap na cabeça. Olha só, na frente de um canavial ali. Tá vendo? Esse é o Fábio. E de lá para cá se passaram o quê, irmãos? 40 anos já, né? A próxima foto, por favor, Edivanei. Aquele é o Edson, meu irmão, tocando violão, no nosso grupinho lá em São Paulo, lá no Parque Santa Madalena, um outro bairro. Meu irmão cantando, tocando violão. Quem me ensinou a tocar violão e cantar, um dos que me ensinou foi meu irmão, Edson. E outra foto, o Edson sendo investido. O diretor do clube que eu falei que morreu de Covid ano passado, foi aquele moreninho que está ali, ó, o Rubens. Era um salãozinho, uma igrejinha pequena, 40, 50 membros, ali meu irmão foi investido, eu fui investido também, fui batizado nessa igreja aos 9 anos de idade, né? E fiz história no clube, na minha vida, nessa igreja, Parque Santa Madalena, em São Paulo. Hoje, esse meu irmão é falecido, ele morreu aos 21 anos de idade, atropelado por um ônibus, o Edson. Ele era policial militar, estava afastado da igreja, infelizmente, estava saindo do serviço, foi atropelado por um ônibus aos 21 anos de idade, em São Paulo. E eu espero reencontrar meu irmão na volta de Jesus, irmãos. Amém? E ele foi desbravador, né? Muito bem. Qual o versículo? Pode manter a minha foto ali, tá bom? Qual é o texto que eu quero ler com vocês? Lucas 1, verso 80. Lucas 1, 80. Lucas 1, 80 diz assim: o menino crescia, o menino quem? Cristo. Então, Cristo crescia e se fortalecia em espírito. E viveu nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Agora, vamos para o livro de Lucas, capítulo 2, verso 40. Desculpe, aqui é isso mesmo. Agora, Lucas 2, 40. Vamos ver o que diz aqui? Falando de Jesus também. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens.
Irmãos, eu vou fazer um apelo em nome de Jesus para terminar esse sermão aqui. Você quer que o seu filho, como eu quero que meu filho de 11 anos, o Fabiano, cresça e tenha uma infância igual a de Jesus? Em sabedoria, estatura, graça. Toda criança e adolescente pode crescer igual a Jesus, pode ter uma infância igual a de Jesus. E os desbravadores, o clube existe para isso. O clube de desbravadores existe no mundo como uma ferramenta do Espírito Santo para que as nossas crianças e adolescentes cresçam como Jesus cresceu. Em estatura, fisicamente, sabedoria, mentalmente e em graça, espiritualmente. Amém? Esse é o grande objetivo dos desbravadores existirem no mundo. Esse foi o grande objetivo do clube me envolver, de envolver meu filho, é transformar o caráter dele à semelhança do caráter de Cristo, para que meu filho olhe firmemente para Cristo, para que meu filho cresça em sabedoria, estatura e graça, e também cada um filho de adventistas ou não. Irmãos, como eu disse lá no Rosa Garcia, a maioria das crianças não são da igreja. Não são da igreja, tem que ter muita paciência. Essa criançada não está acostumada com o ambiente de igreja, não. Tem irmão que olha de cara feia para as crianças, irmãos. Tem irmão que olha emburrado para os desbravadores. A criança não cresceu no ambiente de igreja, não tem aquela reverência que às vezes um filho de adventista tem. Tem que ter paciência, compaixão, amor pelas crianças, irmãos. E olha só, vou falar uma coisa para vocês agora, e eu quero terminar com esses dois argumentos agora. Tem duas, dito, você que é líder há muitos anos, quem mais aqui? O pastor João, outros líderes aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu quero terminar com isso. Tem duas coisas que deixam um líder de desbravadores triste, magoado e desanimado. Duas coisas que deixam a gente arrebentado, irmãos. Olha aqui para mim. Hashtag, escreve aí. Duas coisas que qualquer líder de desbravadores e aventureiros sente dor, entristece e desanima às vezes. Por isso tem que manter o foco em Cristo, porque senão desanima. Porque ser líder de desbravadores, irmãos, é paixão. Você tem que ter paixão por isso aqui. Paixão pelo lenço, paixão por tudo, paixão por criança. Porque se você não tiver paixão, você desanima. Sabe por quê? Uma das coisas que dói no coração de um líder é a falta de apoio da igreja. Falta de apoio da igreja. Falta de apoio dos outros departamentos da igreja. Falta de apoio da liderança dos outros departamentos. Falta de apoio, irmãos, no clube é uma tragédia. Eu já vi, e vocês já viram, muitos clubes fecharem as portas por falta de apoio. Aqui na Central, louvo a Deus, porque a Igreja Central sempre abraçou com carinho o clube. A Igreja Central sempre apoiou, irmãos, com oração, com a presença, com dinheiro, principalmente dinheiro, irmãos. Se tem uma pedra no sapato e um espinho, é falta de dinheiro para clube. E olha aqui, você não vê irmão apoiando. Você não vê irmão tirando a mão, colocando a mão no bolso para apadrinhar um desbravador carente. Está lá campuri, acampamento, todo mundo ralando, precisando de dinheiro. Você não vê um irmão que às vezes tem condição de colocar a mão no bolso e apadrinhar um desbravador. Deus abençoa para a gente ser bênção. E muita gente não compra uma trufa, não compra uma pizza, não compra uma geleia real para ajudar numa campanha de clube. E cobra, e ainda critica o clube. E muitos pais desbravadores também não apoiam. E dói no coração de um líder de clube experimentar isso na pele. Quem geralmente dá valor para desbravador e para clube, geralmente ou é pai de desbravador ou quem já foi desbravador. Porque a grande maioria não apoia como deveria, irmãos. Eu falo com dor no coração, porque quantas vezes, olha aqui para mim, quantas vezes nós no clube fizemos programações lindas, com dedicação, com ensaio, e cadê a igreja para assistir? Cadê os irmãos para prestigiar o culto jovem, a programação? Ah, é desbravador, então nem vou, nem gosto de clube. Irmãos, se tem um negócio que dói no coração de um líder, é quando o irmão chega para ele e fala assim, eu não gosto de clube, não gosto de desbravador. Aí não prestigia, não vem. Não apoia com oração, não apoia com a presença, não apoia com dinheiro. Meu irmão, isso você está pecando contra Cristo, porque o dono do clube é Cristo. A ideia de desbravadores veio de Cristo. Então, quando você fala que não gosta de desbravador, você está magoando Cristo, meu irmão e minha irmã. Porque é o departamento que mais batiza e forma líderes. Como você vai contra? Como você não vai gostar? Então fica um apelo em nome de Jesus. Apoie o clube financeiramente, com a presença, com a oração. Prestigie o clube, pelo amor de Deus. Mesmo que você não tenha filho no clube. Mesmo que não seja desbravador, como eu não sou já há alguns anos. Mas apoie. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês em nome de Jesus. Lá no Rosa Garcia, junto com Santa Rita, nós temos mais de 60 desbravadores. A maioria não é adventista do sétimo dia. E sabe o que está faltando para a gente? Carro. Carro.
para levar os desbravadores para cá e para lá, irmãos. Um sofrimento, uma correria. Não é só gasto com a gasolina, que está um absurdo, quase R$7 o preço da gasolina. O problema não é o dinheiro. O problema não é você gastar do próprio bolso o combustível. Sabe qual é o problema? É a falta de disposição de querer ajudar. Porque tem tanta gente com um carro lindo, maravilhoso na garagem, e a gente precisando carregar desbravador para lá e para cá. São 4 quilômetros para Caimbu, 4 para ir, 4 para voltar, irmãos. Tem que dar 3, 4 viagens, irmãos. Que correria, que estresse para todo mundo. Falta carro, é muito desbravador. E a gente corre o risco ainda de levar multa ainda. Estamos infringindo a lei, porque tem vezes que eu tenho que levar 7, 8, 10 desbravadores no meu carro. E louvado, eu não estou falando isso para me engrandecer, eu estou falando isso para motivar você a se levantar e trabalhar para Jesus. Eu estou falando isso para você se levantar e fazer alguma coisa pelos desbravadores da tua igreja. Como dói ver um clube de portas fechadas. Como dói ver um Aventureiros da Fé parado. Como dói. Mas lá pode acontecer isso a qualquer momento, irmãos. Os nossos clubes podem parar. Porque falta gente na liderança e falta gente para se disponibilizar para ajudar a carregar desbravador para lá e para cá. Ah, não sei pregar, não sei cantar, nunca vou subir num púlpito. Então usa teu carro para a obra de Cristo. Que teu carro seja uma bênção para carregar desbravador. Você vai estar trabalhando para Cristo, meu irmão. Fica um apelo em nome de Jesus, porque o nosso clube, se continuar crescendo do jeito que está crescendo, criança batizando, sem os irmãos apoiando, sem a igreja abraçando, irmãos, vai ficar difícil continuar. Vai ficar difícil, como outros clubes tiveram que parar. E a igreja que abraça e apoia o clube é uma igreja viva, é uma igreja vibrante, é uma igreja mais feliz, uma igreja que tem clube e que apoia o clube. E eu quero terminar dizendo que a outra coisa que dói no coração de um líder de desbravadores, que dói, que machuca, que sangra, é quando você vê crianças e adolescentes que usaram esse lenço, como lá no bairro tem, lá onde eu moro tem, desbravadores que na minha época usaram esse lenço, irmãos, se afastaram de Cristo, saíram do clube, e hoje, sabe o que está sendo o futuro dessas crianças que eram do clube? Estão na droga, na criminalidade, as meninas engravidando, na droga, dando trabalho para o pai, dando trabalho para a mãe, não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar. Crianças que tinham tudo para ter um futuro maravilhoso com Cristo no clube, saíram, largaram o lenço, e hoje não tem futuro nenhum na vida, e tiveram a chance através do clube. E eu quero terminar fazendo esse apelo agora, para você que está em casa, para você que está aqui na igreja, em nome de Cristo, irmãos, eu vim aqui para testemunhar as bênçãos que é ser um desbravador, e eu quero testemunhar aqui e fazer um desafio. Se você não tem apoiado o seu clube, vai lá. Se aqui não tem clube, vai no Rosa Garcia, vai no Santa Rita. Apoia um clube, pelo amor de Deus. Apoia com o seu dinheiro, com a sua presença. Apoia. Esteja junto com a liderança. Disponibiliza teu carro. Disponibiliza as tuas finanças. Sei lá, meu irmão, minha irmã. E agora o meu apelo é para você que já foi desbravador. Está longe de Cristo. Que está longe da igreja. Volta para Cristo. Não é para voltar para a igreja. Não é para voltar para o clube. É para voltar para Cristo. Para Cristo. Esse lenço aqui que você usou, meu querido desbravador, representa a sua entrega para Cristo. É muito mais do que um lenço, representa um compromisso com Cristo. Então volta para Cristo, porque ainda existe graça. Ainda existe perdão para você e para mim. Você que se afastou da igreja, do clube, de Cristo, volta enquanto é tempo em nome de Jesus, porque Jesus está chegando. Não é momento de brincar, de ser crente. Volta para Cristo, se entrega, tem perdão para você. Não importa se você foi desbravador, está atolado na droga, no vício, na bandidagem, não importa a tua vida torta. Volta para Cristo, porque não é o desbravador, o clube que vai transformar você, mas é o poder de Cristo, da cruz de Cristo através do clube. Amém? Glória a Deus e aleluia. Vamos cantar? Volta para Cristo. Olha para a cruz, é o que nós vamos cantar agora. Que ao voltar para Cristo, ao voltar para o clube, ao ser um líder de desbravadores, que nós possamos olhar firmemente para a cruz, firmemente para Cristo, para o nosso clube permanecer animado, feliz até a volta de Jesus. Amém? Cante esse hino agora, irmãos, meditando na letra, e vamos orar para que o Espírito Santo coloque nosso foco em Cristo, na cruz, como líderes, como desbravadores.